Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 1001 da Loteca. Concurso deste final de semana com jogos sendo realizados no sábado e também no domingo. Estarei passando os meus palpites. Antes, porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos. É isso aí, vamos começar aqui com as nossas análises e também os palpites para cada jogo. Começando aqui com o primeiro jogo entre Internacional e Flamengo, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional está em sétimo lugar com 15 pontos e o Flamengo está em 14º com 12 pontos. O Inter está brigando pelo G4 e o Flamengo, por incrível que pareça, está ameaçado até pela zona de rebaixamento. Vive um momento conturbado, teve inclusive o seu treinador sendo demitido no meio de semana após a derrota por 1-0 para o time do Bragantino. Aqui eu vou usar um duplo aberto nesse jogo, porque o Inter está invicto em casa, mas o Flamengo já contratou um novo treinador, o Dorival Júnior. Eu não sei se ele já estreia, não consegui receber informação se ele já estreia neste jogo. Geralmente o treinador, quando ele estreia num time, os jogadores se empenham um pouco mais e acabam até vencendo a partida. Por essa razão aqui, eu vou usar um duplo aberto, vou portanto de coluna 1 ou coluna 2 neste jogo número 1. Jogo 2, agora pela Série B do campeonato entre Ponte Preta e Londrina. Dois times parecidos, cada um tem 12 pontos. Um está em 13º e o outro em 14º lugar na classificação. Aqui eu vou apostar na Ponte Preta por ela jogar em casa. Geralmente ela consegue apresentar um bom futebol jogando em casa. Então meu palpite para o jogo número 2 é coluna 1, vitória da Ponte Preta. Jogo 3, também pela Série B entre CRB e Vila Nova. Um jogo para dar um nó na cabeça da gente. Os dois times, eles estão na zona de rebaixamento. O CRB é o 17º com 11 pontos e o Vila Nova é o 19º com 10 pontos. Aqui, como há uma briga para sair da zona por parte dos dois times, eu vou ficar com a coluna do meio. Vou, portanto, de empate seco neste jogo número 3. Jogo 4, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Juventude. O Corinthians é o vice-líder do campeonato com 18 pontos e o Juventude é o vice-lanterna com 10 pontos. O time do Juventude é muito ruim. Perdeu no meio de semana jogando em casa por 3-1 para o time do Atlético Paranaense. Fez 1-0 e acabou tomando a virada. Aqui eu não vejo possibilidade de zebra. O Corinthians é um time grande, vive um bom momento, então jogando em casa eu acredito que vencerá com facilidade essa partida. Então meu palpite para o jogo número 4 é coluna 1, vitória do Corinthians. Jogo 5, agora pela Série B entre Operário e Bahia. O Bahia vem de um triunfo importante sobre o Sport no meio de semana. Venceu por 1-0, está na segunda colocação do campeonato. E por outro lado, o Operário está em sexto lugar com 15 pontos. O Bahia tem 22 pontos. Só que a força do Bahia é mais jogando em casa. Fora de casa o Bahia não tem feito boas apresentações. Aqui eu vou arriscar no Bahia pela paixão de torcedor. Meu time de coração é o Bahia. Então eu vou apostar nele. Mas é um jogo complicado. Se você tiver um duplo ou até um triplo disponível, use nesse jogo. Mas o meu palpite para ele, esse jogo número 5, é coluna 2, vitória do Bahia. Jogo 6, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Cuiabá e Bragantino. O Cuiabá é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 11 pontos e o Bragantino está logo acima em 11º e com 13 pontos. Os dois times venceram os seus jogos no meio de semana. Aqui é complicado, só que eu acredito que o elenco do Bragantino, o time do Bragantino é superior a esse time do Cuiabá. Então, o meu palpite para este jogo número 6, portanto, é coluna 2, vitória do Bragantino. Jogo 7, entre Fluminense e Atlético Goianiense. O Fluminense é o 8º lugar com
com 14 pontos e o Atlético Goianiense está em 18º com apenas 10 pontos. Os dois times venceram seus respectivos jogos no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou aqui apostar no Fluminense por ele jogar em casa. Como eu falei, ele venceu, conseguiu um resultado importante contra o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos inclusive ao título do campeonato. O Atlético Goianiense venceu também em casa, mas só que um adversário mais inferior, que foi o Avaí. Então, eu nesse jogo, número 7, vou de coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 8, entre Atlético Mineiro e Santos, jogo válido também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está em 4º lugar com 16 pontos e o Santos está em 10º lugar com 13 pontos. O campeonato é muito equilibrado, né? Os times apresentam uma diferença pequena de pontuação em relação ao outro, mas o Atlético Mineiro é muito forte, joga em casa, vem de um resultado ruim contra o Fluminense. Então aqui eu acredito que o Atlético Mineiro irá buscar a reabilitação nesse jogo. Então meu palpite para o jogo número 8 é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 9, entre Goiás e Ceará, um jogo válido também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás está em 15º lugar na classificação com 12 pontos e o Ceará é o 12º com 13 pontos. Aqui é complicado, só que o elenco do Ceará é superior ao time do Goiás, mas por segurança eu vou usar um duplo nesse jogo. Vou, portanto, desse jogo número 9 de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Ceará ou empate. Jogo 10, entre São Paulo e América Mineiro, jogo válido pela Série A também do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro está em 9º lugar com 14 pontos. E o São Paulo está em 6º lugar com 15 pontos. Aqui eu vou apostar no São Paulo. O São Paulo não tem feito boas apresentações, consegue fazer um bom jogo no primeiro tempo e no segundo tempo cai de produção, acaba cedendo o empate, né? A maioria dos jogos no primeiro tempo ele sai vencendo e acaba cedendo o empate ou até tomando a virada. Foi assim inclusive no meio de semana, onde ele estava ganhando do time do Curitiba e acabou tomando o empate. Só que esse jogo era fora de casa, o Curitiba também faz um bom campeonato, mas aqui jogando em casa o São Paulo está invicto, é um time grande. Então meu palpite para esse jogo número 10 é coluna 1, vitória do São Paulo. Jogo 11, entre Vasco e Cruzeiro, um jogo complicado aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na liderança do campeonato, tem 28 pontos, tem 7 pontos a mais em relação ao Vasco, que está em 3º lugar. Um jogo no Maracanã. Esse jogo ele lembra um fato que aconteceu no campeonato passado entre os dois times, só que foi no São Januário e o Vasco fez 1-0 e depois conseguiu fazer mais um gol, e a transmissão mostrou em seguida o Cruzeiro diminuindo, né, e os jogadores comemorando, e o pessoal ficou sem entender porque o Cruzeiro estava perdendo de 2-1 e demorou na comemoração, já que o jogo já estava quase no final, e os jogadores, ao invés de tentar buscar empatar o jogo, estava demorando na comemoração. Só que aí quando foi ver o jogo, o segundo gol do Vasco tinha sido anulado, a transmissão não mostrou, uma confusão, e o resultado é que nesse gol do Cruzeiro ele estava empatando, porque o segundo gol do Vasco havia sido anulado e o jogo ficou 1-0 e o Cruzeiro estava empatando o jogo. Então é esse reencontro aí, só que dessa vez no Maracanã. O time do Cruzeiro é muito forte, como eu falei, está na liderança. Aqui eu vou usar um duplo aberto, né? Vou de coluna 1 ou coluna 2. No campeonato passado, esse jogo que eu citei terminou empatado, mas aqui eu acredito que haverá um vencedor. Então, por segurança aí, pelo equilíbrio, ser dois times grandes, eu vou usar um duplo aberto nesse jogo número 1. Vou de coluna 1 ou coluna 2. Jogo 12.
Agora pela Série A, entre Curitiba e Palmeiras. O Palmeiras é o líder do campeonato, tem 19 pontos. O Curitiba está em 15º com 15 pontos. Como eu falei, o Curitiba faz um bom campeonato. Só que o Palmeiras é muito forte. Inclusive, no meio de semana, venceu muito bem a equipe do Botafogo. Então, se o Palmeiras conseguir fazer a apresentação que teve diante do Botafogo nesse jogo contra o Curitiba, mesmo fora de casa, ele vencerá essa partida. Então, meu palpite para esse jogo número 12 é coluna 2, vitória do Palmeiras. Jogo 13, pela Série A, entre Fortaleza e Atlético Paranaense. O Fortaleza vive um momento delicado no campeonato, é o lanterna, tem apenas 6 pontos, e o Atlético Goianiense está muito bem com o técnico Filipão, é o terceiro colocado, tem 16 pontos. Aqui eu vou usar uma possível zebra, né? Vou apostar na vitória do Atlético Paranaense, porque o time do Fortaleza, como eu falei, tá na lanterna, não consegue vencer, estava até vencendo no meio de semana e acabou tomando o empate. Eu acredito que o Atlético Paranaense irá se aproveitar do momento de estabilidade vivido pelo time do Fortaleza e tem condição, portanto, de vencer esse jogo. Então, meu palpite para esse jogo número 13, é coluna 2, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 14, para finalizar, entre Tombense e CSA. O Tombense é o 10º colocado com 13 pontos e o CSA é o 11º também com 13 pontos. Aqui é um jogo complicado. O Tombense está invicto jogando em casa, só que o CSA também é um time de mais tradição. Eu vou aqui ficar numa coluna do meio, vou, portanto, de empate seco nesse jogo 14, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. E é isso aí, por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.